Você percebe que a gente ignorar, né, que Deus existe, que existe uma força maior realmente divina que faz tudo, né, que está por trás de todas as coisas boas aqui da Terra. É, Isso tem se fortalecido ao longo dos anos, as pessoas quererem colocá-lo de lado para terem menos preocupações, para viverem suas próprias vontades, ou é algo que biblicamente a gente vê que sempre existiu, que hoje a gente só está conseguindo visualizar mais porque a gente tem acesso a outras vidas através das redes sociais, né? Eu acho que são duas coisas assim. Primeiro é o que realmente está acontecendo, né? E para a gente entender esse cenário. Acho que do ponto de vista de fato essencial, ninguém se livra de Deus. Uhum. Por isso que quando a pessoa tenta, a palavra de Romanos 1 é interessante. Eles seguraram, tentaram impedir essa revelação de Deus. Uhum. Mas como ninguém consegue viver a vida sem o ato de maravilhar-se, de admirar, o que acontece? Esse potencial que a gente tem dentro de nós, que se volta para a adoração, se o sujeito não lançá-lo em Deus, ele vai ter que buscar um substituto. Não Os consegue. ídolos daqui, né? Então, mas Também, por exemplo, né? também os ídolos, mas o ídolo ele representa alguma coisa mais forte. Mas, por exemplo, a pessoa diz que Deus não existe. Quando ele chega diante do pôr do sol, quando ele chega diante da lua, em cima da lagoa, com aquele reflexo prateado, a pessoa tem um enlevo de espírito e ele diz, nossa, entende? Essa questão diante da realidade transcendente que apela ao nosso coração, ela nos remete a Deus. Uhum. Como a pessoa, por razões particulares, quer negar isso, ele não consegue e aí ele vai jogar em outro lugar. Por isso que as pessoas... Nunca houve um povo na história humana que não tivesse senso de religiosidade, de fé, que não enterrasse os seus mortos, que não falasse sobre isso. Uhum. Não tem jeito. Ou a pessoa bota na árvore, ele bota no papagaio, ele bota numa pessoa, ele bota... E ele não consegue. Então, no fundo, o chamado à transcendência é inescapável. Uhum. Agora, a pergunta é por que as pessoas não respondem adequadamente a isso? Então, num primeiro momento, a gente pode dizer que essas pessoas não respondem por um desconhecimento adequado, por isso a necessidade de lhes levar à revelação, e também não respondem, segundo Romanos, porque elas estão tão presas no seu próprio mundo, porque, na verdade, o ídolo, Karina, não existe. O ídolo, ele é uma extensão de mim mesmo. Por isso que o ídolo leva ao narcisismo e ao egocentrismo. Por exemplo, eu quero quebrar a cara do meu inimigo, eu quero brigar com todo mundo, então eu arrumo um deus da guerra, o Marte. Ele vai ser. Eu quero cair na gandá e aprontar de tudo. O que eu faço? Arrumo um deus que legitime isso. Sim. Então, na verdade, quando você adora um ídolo, você adora a si mesmo. Olha, nunca tinha parado para pensar nisso. É um tipo de espelho. Por isso que Salmo 115 diz que se tornam como eles aqueles que os adoram. E a beleza da fé bíblica é que ela chama você para fora de você. O que Deus quer? Que a gente ame a Deus sobre tudo e o próximo como a si mesmo. Tá vendo? Você é levado a doar-se. Aí nesse trajeto de amor é uma coisa bonita demais. Sim. Agora, por outro lado, por que as pessoas têm revolta contra Deus e rejeição no tempo de hoje? A minha maneira de entender é porque elas estão feridas e elas estão frustradas e decepcionadas com a religião institucionalizada. Elas estão aborrecidas com os que representam a religião e que eles fizeram e que se tornou um problema. Agora, eu pergunto para todo mundo, né? Quem é a pessoa mais antirreligiosa e decepcionada com religião na história? Jesus de Nazaré. Por quê? Porque a galera do tempo dele, o pessoal perdeu a cabeça. Eles estavam meio nos esquemas lá com os romanos, eles já faziam aquilo tudo por ritualismo e legalismo, eles faziam as coisas explorando as pessoas, e Jesus chega para esse pessoal e fala, olha, vocês são raça de víboras, vocês estão devorando a casa da viúva. Então, quer dizer,
Se você tem revolta contra a religião, saiba que você tem uma ponte muito grande contra Jesus. Mas Jesus não fez isso só para ficar nervoso. Sim. Ele fez como reprovação do mal e para nos dizer que existe um caminho diferente. Sim. E aí eu acho que existe um ateísmo adoecido. Por que o ateísmo cresceu tanto na Europa? Por quê? Por causa das guerras. Ah, sim. Por causa das guerras religiosas. Porque você vai ver, por exemplo, elementos dentro da estrutura religiosa apoiar o nazismo. Aí o cara cresce depois e fala, meu, esses Como que caras... pode? Não... Eles estão falando em Deus e estão fazendo isso? Ah, sabe de uma coisa? Vou procurar outro caminho. Mas só que não dá para viver assim. Aí a pessoa, depois de um tempo, né, ele começa a olhar numa outra direção. Né? E o que é legal é que, olha, eu vou dizer um negócio bem forte para você. Nunca tantas pessoas vieram a conhecer Jesus do que nos últimos 30 anos. A gente tem uma conversa meio negativa, mas aqui o negócio é positivamente. Eu tive num encontro na Tailândia, alguns anos atrás, e eu nunca imaginei aquilo que eu pude ver lá. Lugares onde nunca o evangelho entrou. Mas assim, milhares de pessoas no Oriente Médio, na Ásia e na África têm recebido o evangelho. E olha, nunca a Igreja de Cristo conseguiu fazer isso. Nossa. Eu vi gente do Nepal, da Mongólia, da própria Tailândia, de países que eu não posso nem mencionar o nome aqui. Gente, tinha um cara atrás de mim, ele veio do norte da África. Um cara enorme, com roupa típica. Ele começou a orar, ora era francês, ora era árabe, ora nem sei que língua era. E eu vi esse cara chorando, adorando a Deus. Eu explodi na hora ali. E eu falei, quando que eu poderia imaginar um negócio desse? Né? Vê a Coreia do Sul, em 4 décadas se tornou um país, talvez o país mais missionário do mundo. É doideira. Ninguém segura o poder de Deus. Então o Espírito sopra onde quer. E aí vai acontecendo as coisas e a grande colheita das nações que o Espírito de Deus está fazendo, começando fortemente no próprio ambiente do povo judeu depois do surgimento de Israel e com as nações de uma maneira que nunca aconteceu. Então a gente às vezes eu fico meio chateado, sabe? Porque o povo que gosta de notícia ruim. Não é possível uma coisa dessa. Você entende que isso é pela intensidade da busca desses povos, que elas têm recebido mais dessa unção e da presença? Porque muitas vezes algumas pessoas estão dentro da igreja e se acomodam e não buscam, e no secreto não estão ali. Então, por isso também não entendem nem a própria mensagem que é dada ali na frente, né? É verdade, nos ambientes religiosos a gente tem um monte de zumbi evangélico, morto-vivo de Cristo. O pessoal vai lá por costume, né? A calça dele é crente, a calça vai na igreja mesmo que ele não for, né? Então acha que vai entender por osmose, assim, né? Só mas não está nem raciocinando, prestando atenção no que está na mensagem. No nosso mundo dito livre, né, ocidental, tem muita gente nessa condição. Mas eu acho que são 3 coisas, na minha opinião. Primeiro, que há uma ação de Deus libertando a esfera espiritual na direção desses povos. E talvez isso tenha a ver com oração do povo de Deus, com coisas aí que tem a ver com o momento também do agir de Deus. A segunda coisa, que é de fato o agir extraordinário. Eu tenho tanta história, Karina, de gente que se converteu num sonho. A pessoa não sabe de nada. Ele teve um sonho lá no interior do país dele, e no sonho ele recebe uma orientação, ele vai atrás e conhece o evangelho. Quer dizer, quem que segura um negócio desse? É um agir do Espírito de Deus. E o terceiro, você tem razão. Eu estava num país islâmico há um tempo atrás. E aí a gente estava lá e tinha um rapaz lá que tinha aprendido português, era assessor do guia que estava com a gente. E aí eu fiz algumas reflexões bíblicas e chegou uma hora que eu pedi ajuda para ele e eu fiquei sozinho com ele num canto. Ele segurou no meu braço e falou: por que você fala de Deus desse jeito? Como é que você consegue? Eu percebi que você não está falando uma coisa decorada. Você não está repetindo. Você falou uma coisa que eu senti que veio de dentro. Como você conseguiu isso? Eu não sabia o que responder pro cara. Eu estava sozinho com ele e falei:
Sabe o profeta Issa, o profeta Jesus? Então ele é muito mais do que a gente imagina. Ele mexeu comigo, mudou minha vida. Aí eu tive uma vontade assim de conhecer. E você sabe que a gente respeita todas as tradições, respeita o evangelho, então você precisa conhecer mais esse Issa. E você sabe que muita gente em nome de Cristo fez guerra, matou gente, vocês sofreram com isso. Se eu pudesse, eu me ajoelharia aqui e pediria perdão por tudo que foi feito. E o cara me abraçou e a gente chorou junto, escondido, num lugar desse. O que isso revela? A sede dessa pessoa, a fome que o indivíduo tem. E eu tenho visto pessoas, nos aeroportos do mundo, eu tenho visto peregrinos. Você vê o desejo de achar fonte de água para a vida. E aí sim, e essas pessoas, Deus, pelo seu Espírito, vai, mexe e faz muda coisas tudo. E é muito especial. Muda tudo. Porque, né? Eu brinco que viver na dimensão da fé cristã é igual surfar, né? A gente só tem que equilibrar na prancha porque a força vem da onda do Espírito. E o Espírito está agindo e Deus está fazendo coisas impressionantes. Sim. Você acha que quanto mais cedo a gente entende tudo isso e tem esse encontro, se torna mais fácil o processo de santificação? Ou é mais difícil? Eu acho que Deus é criativo. E acho que ele faz coisas diferentes com pessoas diferentes. Eu conheço gente, por exemplo, que teve um impacto desse, teve um crescimento, manteve ali uma certa estabilidade e, de fato, caminhou nessa. Porque santificação não é a gente, eu brinco, né? Deus quer que a gente seja diferente e alguns preferem ser esquisitos, né? E então, quer dizer, ser cristão não é ter um monte de maneirismo, né? Um dia o cara falou assim, você é cristão? Eu falei, sou. Mas você bebe café? Eu falei, então não é, porque o cristão que é cristão mesmo, nem café não bebe. Eu falei, esse cara, não é que ele ouviu isso. Eu não vi isso. Tem alguma parte que fala disso aqui? Eu não vi também, não vi. Então, mas é uma coisa totalmente desequilibrada. Ser santificado é ser mais parecido com Jesus. Sim, esse é o foco. Temos de caráter, de forma de agir. Misericórdia, de graça. Os frutos mesmo, do Espírito, né? Aí a gente vai nessa direção e eu conheço gente que, de repente, a coisa é vapt-vupt. A pessoa teve e você vê aquela história. Tem gente que vai devagar, tem gente que vai meio assim e, de repente, leva lá uma paulada na vida, aí a pessoa desperta. Então, assim, acho que, né, a gente tem Pedros, né, que vai lá, fala que jamais vai fazer não sei o quê, na hora H nega, depois vai lá e é restaurado. Tem João, né, que também quer descer fogo do céu para queimar samaritano, fazer churrasco dos inimigos e depois ele se torna um apóstolo do amor, né? Então as jornadas do Senhor são extraordinárias. E é bom, né, porque aí a gente nunca escapa da surpresa. Deus age de maneira diferente. E é bom porque a gente também não precisa colocar estereótipo nos outros, né? Sim. Que a gente fala, não, a pessoa, se ele não for desse jeito assim, não, calma. O Senhor está lidando com a pessoa. Você só vai até um certo ponto. Dentro do coração da pessoa, ninguém entra. Sim. A não ser o Espírito de Deus. Exatamente. Gostou desse trechinho? Então se inscreva aqui no canal e fique por dentro de tudo. E para se aprofundar ainda mais, clica aqui em Seja Membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos para você.